Pessoal, bom dia. Continuando aqui a nossa discussão de espaço vetorial, a gente já lembrou bem o que é o vetor da física de VGA, já lembrou bem como é que eles funcionam as flechinhas. A gente precisa agora lembrar as operações, porque essa é a parte mais importante para caracterizar os espaços vetoriais. Então ele começa falando aqui das operações com vetores, ele fala primeiro da multiplicação por um número e depois ele fala da adição. Só que eu vou escrever com as minhas próprias palavras aqui, tá? Depois, na hora que ele escreve todas as propriedades juntas, ele escreve primeiro as da adição e depois as da multiplicação. Tá? Então eu vou inverter a ordem aqui. Eu, em vez de fazer como ele, que começou falando da multiplicação, eu vou falar primeiro da adição, que ele fala logo em seguida aqui. Ó. Item B, adição. É a mesma coisa que eu vou falar, só que falando primeiro da adição, que é como está no livro de VGA. Né? Aqui eu não sei porque que ele inverteu, falou primeiro da multiplicação. Vou colocar assim. Vamos colocar dessa forma. Operações com vetores. São as mesmas operações, tanto faz se o vetor está no plano ou está no espaço. Tá? Operações. Duas, na verdade, vamos falar apenas de duas operações. A adição. Existem outras operações? Bom, na verdade, com dois vetores, você pode fazer, por exemplo, produto escalar entre eles. Não produto por um escalar. Produto escalar. É uma outra operação, que nem produto vetorial. Produto misto. Né? Então, quer dizer, você tem diversas outras operações para fazer com vetores. Então, quando a gente está falando aqui dessas operações, a gente está selecionando duas operações, dentre toda uma gama de operações que você pode fazer. Quais são as duas que a gente está selecionando? A adição de vetores, a mais simples que tem, e a multiplicação por escalar, porque são essas duas que vão ter em todos os espaços vetoriais. Lá no espaço de polinômios, por exemplo, não vai ter produto vetorial, produto misto de polinômio, já fica um pouco exótico, né? Não sei se tem, acho que não. Mas produto misto de vetores tem. Agora, adição e multiplicação por escalar pode ser vetor, pode ser matriz, pode ser número complexo, pode ser polinômio, pode ser função contínua. Sempre tem uma adição e uma multiplicação por escalar. Então, vamos começar com a adição. Então, vamos começar dizendo que são apenas duas operações que a gente vai focar nossa atenção. Duas operações com vetores. Duas operações com vetores. Tá? Tanto faz se são vetores no plano ou espaço. Tá? Vamos escrever assim, no plano ou no espaço. No plano ou no espaço. Quer dizer, 2D ou 3D. Tanto faz, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Na verdade, para qualquer dimensão vai funcionar igual. Então, olha só, duas operações com vetores no plano ou no espaço. Vamos começar pela operação de adição. Então, vou colocar número romano 1. Adição. Então, primeiro, vamos lembrar como que é a adição lá no caso dos vetores. A gente tem duas regras, né? Você pode usar a regra mais geométrica, matemática, que é a regra do fechamento do triângulo. Você tem aqui um vetor U. Você quer somar com um vetor V. Então, duas metodologias possíveis que vão dar o mesmo resultado. Ou você pega o vetor V e pega uma equipolente, uma flecha equipolente a essa, um outro representante dele, saindo aqui da pontinha do U. Então, escrevi aqui, ó, uma equipolente. Tá? E aí eu faço o quê? Esse aqui, como tem mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, é V também. Aí fica determinado esse vetor aqui. U mais V. U mais V. Esse é a regra do fechamento do triângulo. Esse nome é óbvio, né? Porque você simplesmente fecha aqui um triângulo. Mas existe também uma regra mais utilizada na física. Né? Na física, o pessoal pensa assim, se eu tiver o vetor U e o vetor V, eu pego o representante do vetor V e não escrevo ele aqui saindo da pontinha, da extremidade do U. Eu desenho o representante do V saindo da origem do U. Mesmo representante, do mesmo vetor V. Só que agora eu parti do princípio de desenhar saindo do mesmo ponto que o U. U e V saindo do mesmo ponto. Aí, para dar certo essa resposta U mais V, que tem que dar a mesma, né? Eu desenho um paralelogramo. Eu já tenho dois lados aqui do paralelogramo, U e V,
Aí eu faço aqui um outro lado, e faço aqui um outro lado, que como eu já tinha desenhado esse V, acabou ficando aqui em cima do V. E quem que vai ser a soma 1 mais V? Vai ser a diagonal do paralelogramo. Então você tem duas metodologias para fazer a adição. Que as duas metodologias dão o mesmo resultado. Ou se eu faço pelo fechamento do triângulo, ou eu faço pelo paralelogramo de forças, como se diz lá na física, né? Então, aqui no caso desse livro, ele vai comentar aqui a regra do paralelogramo. E ele já associa com forças, né? Adição de vetores. Para introduzir a soma de vetores, vamos voltar ao exemplo de forças atuando num corpo. Uma força que atua num ponto pode ser representada por um vetor de comprimento equivalente à intensidade da força, e com a mesma direção e sentido que a força atua, né? Então, por exemplo, F1 é uma força atuando aqui nesse bloquinho. F2 é outra força atuando. Então, colocou no mesmo ponto aqui, as duas. Então, o que você faz? Aquilo que eu falei, os dois vetores, é como o branco e o azul aqui, os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, você completa o paralelogramo, traça a diagonal. Então, tá lá, completou o paralelograminho, traçou a diagonal. No caso da física, o que essa diagonal aqui representa? A resultante das forças, por isso que ele até chamou da letra R, R de resultante, né? Suponhamos agora que temos duas forças F1 e F2 atuando no mesmo objeto, tá aqui. Podemos representar o resultado dessas duas forças por uma única força R? Sim, é a resultante, aqui é a regra do paralelogramo, tá? Depois ele sugere aqui que os alunos façam uma demonstraçãozinha para ver que em termos de coordenadas é só somar as coordenadas, tá? A gente vê isso em VGA também. Se você tiver o vetor F1 tem coordenadas AB, tá aqui o vetor F1, coordenadas AB, e o vetor F2 tem coordenadas CD, então, F1 mais F2, que vai dar o R, vai ser A mais C, B mais D. Olha lá, A mais C, B mais D. E depois eu deixo isso aqui como uma tarefa para vocês. Vocês tentarem fazer aqui alguma semelhança ou congruência de triângulos aqui e perceber que, realmente, se a coordenada desse vetor aqui é AB e a do outro vetorzinho aqui, F2, é CD, a resultante aqui, as coordenadas da soma vai ser a soma das coordenadas. Tá? Bom, tudo bem. Ótimo, legal. Então, essa é a questão da adição. A adição tem propriedades, né? Então, vamos colocar essa observação aqui das coordenadas, né? Observação. Se as coordenadas do vetor U forem AB e as coordenadas do vetor V forem CD, então, isso implica que as coordenadas do U mais V, coordenadas do vetor U mais V, vão ser iguais a A mais C, B mais D. B mais D. Tá? Então, o que vale a pena a gente... Eu não vou pedir na prova para você demonstrar isso aqui, tá? O que vale a pena a gente... Depois a gente pode comentar no outro momento, mas deixa vocês tentarem primeiro como exercício. O que a gente precisa realmente lembrar é essa regra básica, geral, de que soma dos vetores é apenas somar as coordenadas deles, tá? A soma dos vetores resulta num outro vetor, cujas coordenadas são a soma das coordenadas aqui de cada um dos vetores individualmente. Mas o mais importante de tudo vem agora, que são as propriedades da adição. Então, observação, outra coisa, propriedades da adição. Propriedades da adição. Essas propriedades precisariam ser demonstradas, mas o livro nem eu vamos fazer aqui a demonstração de cada uma delas. Tá? Talvez lá nos exercícios peça alguma coisa. E outro detalhe, a demonstração da propriedade, ela depende do espaço vetorial. Então, por exemplo, para vetores, você demonstra que a adição é comutativa de um jeito. Tá? Por exemplo, propriedade da comutatividade. Para você provar para os vetores, você prova de um jeito. Se provar para números complexos ou para as funções, cada um você vai ter que provar de um jeito, né? Então, pode ter um exercício assim, prove as 8 propriedades no caso dos números complexos com adição e multiplicação por real. Aí você vai ter que, passo a passo, depois a gente vai fazer um exercício desse, tá? Para mostrar como é que vai demonstrando cada uma das 8 propriedades no caso específico de um certo espaço vetorial. Aí, se pegar outro espaço vetorial, tem que demonstrar de novo as 8 para aquele caso. Às vezes, até no mesmo espaço vetorial, porque, às vezes, num espaço vetorial, você pode mudar a definição da operação de adição. Não vou mais fazer a operação de adição definida desse jeito. Vou definir de uma outra forma.
Aí, como você mudou a operação, será que continuam valendo aquelas 4 propriedades nessa nova operação de adição que você definiu? Ela ainda é comutativa, ainda está no mesmo espaço vetorial, quer dizer, no mesmo conjunto, mas você mudou o jeito de fazer a conta dentro do conjunto, mudou o jeito de fazer a operação. Então você já teria que demonstrar as propriedades tudo de novo. Tá? Bom, então, mas quais são as propriedades que você tem que demonstrar, ou teria que demonstrar? Propriedades da adição. Então, elas são assim, primeira propriedade, vou chamar de A de adição, né? Propriedade A1, primeira propriedade da adição. Associativa. Fazer U mais V, primeiro, quer dizer, se eu tiver 2 adições para fazer, uma mais aqui outra operação de adição. Aí eu escolhi fazer primeiro essa adição do U com V, para depois fazer a adição com W. Mas isso vai dar o mesmo resultado se eu tivesse escolhido começar pela adição de V mais W. Tá? Então isso aqui chama propriedade associativa. A outra propriedade da adição é comutativa. U mais V igual a V mais U. V mais U. Outra propriedade da adição é existe o elemento neutro. Existe que é um elemento único e fixo. Né? É um elemento único. Existe o zero, tal que, se eu pegar um vetor U e somar com ele, com um vetor nulo, isso aqui dá U. Essa propriedade seria a existência do elemento neutro. E a propriedade 4 seria a existência do elemento oposto, mas o elemento oposto não é único, fixo. O elemento oposto é um para cada um. Então é assim, dado um vetor V, existe sempre o menos V, o oposto de V. E o que tem de especial esse oposto de V? Tal que, se eu pegar o V e somar com menos V, o resultado dá um nulo, dá o elemento neutro. Então, essas 4 propriedades são as 4 propriedades da adição de vetores, que passam a ser, a partir de agora, as 4 propriedades da adição em qualquer espaço vetorial. Seja de vetores como esses aqui, flechinha, ou outros vetores qualquer, polinômio, matriz, número complexo, etc. Tá? Bom, agora, existe essa aqui é a operação de adição, existe também a operação de multiplicação por escalar. Vamos lembrar ela no caso dos vetores. Né? Como é que é? Vamos ver se algum aluno se lembra aqui. Como é que era a operação de multiplicação de um número por um vetor? Vamos chamar assim essa operação. Multiplicação. Aqui em álgebra linear, quer dizer, a gente está falando aqui um pouco dos vetores de VGA e está falando um pouco de álgebra linear. Então, no contexto de álgebra linear, a gente fala multiplicação de um escalar. De um escalar por um vetor. Quer dizer, seria um alfa V por vetor. O que está escondido por trás dessa palavra escalar? Eu vou trazer na próxima aula para vocês o que está escondido por trás dela. É a ideia de um corpo escalar. Aí eu vou trazer o conceito de corpo para vocês verem. Né? Os números reais, eles formam o que a gente chama em matemática de um corpo. Então, os números reais podem ser usados como os escalares, que a gente multiplica aqui no espaço vetorial, em álgebra linear. Mas os números reais não são o único corpo que existe. Eu vou citar outros 2 exemplos para vocês. Os números complexos são um corpo. Então, eu poderia, no meu espaço vetorial, na hora da multiplicação por escalar, dessa segunda operação, em vez de usar números reais, usar números complexos. Seria um espaço vetorial complexo, em vez de ser um espaço vetorial real. Mas existe outro corpo também, que são os números racionais. Os números racionais são um corpo. Então eu poderia também multiplicar os elementos do espaço vetorial por números racionais. Bom, tudo que for um corpo, a princípio, pode ser utilizado como corpo escalar do espaço vetorial, como para fazer o papel desse número. O que define um corpo? É uma definição longa, ela tem 10 itens. Tá? Então eu não vou entrar para discutir ela agora. Eu digitei ela num PDF, vou compartilhar com vocês lá no Classroom, vou botar como material definição de corpo.
e depois eu discuto com vocês na próxima aula. É fácil. Ela vai lembrar um pouco a definição de espaço vetorial. Por isso que eu vou deixar hoje para passar essa de espaço vetorial, fechar a aula com espaço vetorial, e deixa para discutir o corpo na próxima aula. Mas você está percebendo que o espaço vetorial, ele é um conjunto, então ele pode ser um conjunto de vetores flechinha, pode ser um conjunto de matriz, pode ser um conjunto de polinômio, de número complexo, etc. Mas ele vem, junto com ele, vem outro conjunto, que é o conjunto desses escalares, que multiplicam ele. Então, o aluno de álgebra linear que entendeu bem o espaço vetorial, ele entende, eu tenho o, vamos chamar de Vzão, de vetorial, conjunto Vzão, é o espaço vetorial, e tem um outro conjunto que eu posso chamar de Kzão. Esse K maiúsculo seria o corpo escalar do espaço vetorial. Geralmente, num curso introdutório de álgebra linear como esse, quem que vai ser o K? O mais fácil, o mais natural que tem, que são os números reais. Então, K igual a R, e eu falo que é um espaço vetorial real. Mas lembra, eu poderia ter um corpo escalar sendo utilizado diferente dos reais. O mais utilizado sem ser os reais são os complexos. Tá? Mas existem ainda outros exemplos de corpo. Então, o escalar é membro de um corpo sempre. Sim, de ir para um espaço vetorial é um corpo, não fica mudando o corpo. Então, você pegou um espaço vetorial, ele é real. Então, você vai o tempo inteiro usar números reais como corpo escalar para multiplicar. Ou espaço vetorial complexo. Aí você está multiplicando tudo ali por números complexos, em vez de ser por números reais. Tá? E assim sucessivamente. Bom, então, multiplicação de um escalar por um vetor. Tipicamente, aqui, a gente vai imaginar os números reais. Né? Em VGA é números reais, o escalar. Então, lá no caso de VGA, em VGA, quer dizer, naqueles vetores flechinha, que a gente está vendo aqui, vetores no plano, vetores no espaço, a multiplicação ela funcionava assim. Se eu pegar um alfa, né, um alfa real, multiplico por V, isso aqui dá vetor nulo, escrever ao contrário, né? Se o alfa for igual a zero, ou o vetor for igual a vetor nulo, então a multiplicação alfa V, se uma das duas coisas acontecer, a multiplicação alfa V vai dar vetor nulo. Agora, se você tiver os dois diferentes de elemento nulo, né? Vamos colocar assim. Se alfa for diferente de zero, alfa diferente de zero, e o V também diferente de vetor nulo, então o alfa V vai dar um vetor W, alfa V é igual a W, tal que um vetor W tal que ele vai ter três características, vamos colocar aqui. Primeira, ele vai ter, esse vetor W, que é o resultado da multiplicação, ele é paralelo ao V. Então, primeira coisa, a multiplicação por escalar é sempre, o resultado nunca muda a direção. Se multiplicar um vetor por um número, nunca muda a direção do vetor. Fica sempre paralelo. O que muda o que pode mudar é o comprimento e o sentido, mas não a direção. Agora, outra coisa, o sentido, como é que fica? Alfa maior que zero, mesmo sentido. Se alfa for igual a zero, já está escrito aqui, deu vetor nulo. Se alfa for maior que zero, aí tanto o W, então, tanto W como V e W tem mesmo sentido. V e W tem mesmo sentido. Agora, se o alfa for menor que zero, então o V e W tem sentido contrário. E a questão do comprimento da multiplicação por escalar? Já falamos da direção, já falamos do sentido. E o comprimento? Tem uma formulinha. A formulinha é a seguinte. Toda vez que você for calcular a norma desse W aqui, que na verdade é a norma da multiplicação alfa V, norma de W, igual norma de alfa V, que é igual módulo de alfa vezes norma de V. Tá?
Então, aqui é lembrando para o aluno como funciona a multiplicação por escalar de um vetor. Por que da mesma maneira que eu lembrei a adição, a regra do fechamento do triângulo, regra do paralelogramo. Por que eu estou fazendo isso? Não só serve como uma pequena revisão de VGA, que é sempre interessante, mas também mostra para você que sempre que você estiver lidando com espaço vetorial, você tem que se preocupar um pouco em saber como que é a adição e a multiplicação por escalar naquele espaço vetorial. Ah, vamos falar do R3, conjunto dos pontos no espaço. Como que é a adição lá no R3? Como que é a multiplicação? Como é que é a soma de dois pontos no R3? Como é que é a multiplicação de escalar? Multiplicação por um escalar no R3? Né? Números complexos. Espaço vetorial dos números complexos. Como que é a adição de números complexos? Como que é a multiplicação por escalar de números complexos? É curioso o caso dos números complexos, porque os números complexos pode ser o Vzão, o espaço vetorial, e ele pode ser o corpo escalar também. Então você pode ter um espaço vetorial complexo dos números complexos. Né? O vetor é um número complexo e o escalar é um número complexo também. Você pode ter um espaço vetorial real. Os números reais são um espaço vetorial. Né, então, quer dizer, você tem que analisar qual que é o seu espaço vetorial, qual que é o seu corpo escalar, qual que é a operação de adição, qual que é a operação de multiplicação por escalar. Todas essas coisas estão envolvidas no espaço vetorial. Né, sempre. Claro que, às vezes, tem sempre aqueles exemplos mais comuns que a gente fica trabalhando de espaço vetorial, que você já decora como que é, já está tudo intuitivo e vai. Mas pode ter exemplos aberrantes, exóticos aí de espaços vetoriais também. Então, é bom ter isso claro na mente. Espaço vetorial é um conjunto que tem junto dele um outro conjunto, que é o conjunto corpo escalar. Aí tem a adição de vetores do espaço, que é só com elementos do Vzão. Tem a multiplicação por escalar, que pega o elemento do corpo e multiplica pelo elemento do Vzão. Cada uma delas tem 4 operações. Tudo isso você tem que verificar. Como que funcionam essas operações? Aqui no caso dos vetores, eu estou lembrando como é que funciona. Mas e no caso dos polinômios, como que é? Né? E quais são as propriedades aqui? Vamos colocar. Propriedades dessa operação. Propriedades. Essas são importantes também porque vão entrar na definição de espaço vetorial. Propriedades. Vamos chamar de M, de multiplicação por escalar. M1 até M4, são 4 também. As duas primeiras que eu gosto de colocar são as duas distributivas, ou distributividades. Você tem a distributiva de um número escalar em relação à adição de vetores. Então, um número alfa vezes uma adição de vetores distribui. Isso aqui fica igual a alfa U mais alfa V. E a segunda propriedade, M2, é uma distributividade também, mas é uma distributividade do vetor em relação à adição de números. Então, se eu tiver uma adição de números vezes um vetor V, distribui, vai ficar alfa V mais beta V. Então, valem as duas distributivas. A terceira propriedade dá muita briga com os alunos, que eles desistem, né? Eu falo, não é possível, o professor está me zoando. 1V igual a V. Aí isso é uma propriedade? Tem que demonstrar? Tem. Se pedir para a propriedade, a princípio, cada uma delas tem que ter uma demonstração. Ela não é uma definição. A princípio, ela é uma propriedade, né? Você tem que verificar que ela é válida. Você pode pensar assim. Ah, mas 1V igual a V, quer dizer, 1x igual a x, a gente já sabe. Veja bem, de onde vem esse número 1? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação do corpo escalar. Ele é o elemento neutro da multiplicação dos números reais, por exemplo, dos números complexos também. É isso que esse 1 significa. Ele é um elemento neutro, não é aquele elemento neutro lá da adição dos vetores, aquele zero, vetor nulo. Esse 1, ele é um elemento neutro de uma multiplicação, mas também não é a multiplicação dos vetores, que nem tem no espaço vetorial. Ele é o elemento neutro da multiplicação dos elementos do corpo escalar, no caso ali dos números reais. Então, o que essa propriedade está dizendo é o elemento neutro da multiplicação do corpo escalar. Quando multiplica um vetor, dá o próprio vetor. É isso que essa propriedade está dizendo, na verdade. Tá? E a propriedade M4
ela tem algo a ver com a ordem. Se você tiver mais de uma multiplicação por escalar, você pode fazer alfa, por exemplo, você tem beta V e depois isso multiplicado por um alfa. Isso é a mesma coisa que você fazer, multiplica os dois números primeiro e depois multiplica pelo V. Tá? Então, essas são as 4 propriedades da multiplicação por números reais dos vetores, lá de VGA, do plano e do espaço, que acabam sendo as 4 propriedades que toda multiplicação por escalar de espaço vetorial tem que ter. Tá certo? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui mais para a gente depois de tudo isso. Então tem aqui, ele falou multiplicação de vetor por número, já falei, adição, já falou também, e lembrou aqui da regra do paralelogramo, soma das coordenadas e tal. Vamos ver se ele comenta alguma coisa no final aqui. Foram resultados como este que motivaram a definição formal de soma de dois vetores no plano. O vetor soma vai ser a soma das coordenadas. A questão do vetor oposto é só multiplicar por -1 as coordenadas, tudo bem. Tá? Ele faz a observação aqui que quando tiver subtração de vetores, ela vem da adição. No fundo é adição também. Por quê? V menos W, fazer um vetor menos o outro, nada mais é o que? Igual a você fazer V mais adição oposto de W. Então, da onde vem a subtração? A subtração vai ter lá no contexto dos espaços vetoriais? Vai, porque vai ter vetor oposto e vai ter adição. E você, com adição e com vetor oposto, faz a subtração. Tá? É como se você perguntasse, professor, essa multiplicação por número que tem no espaço vetorial, não tem também a divisão por número? Tem. A divisão por 2, por exemplo, é multiplicar por meio. Então, você vai meio vezes o vetor. Isso é a mesma coisa que ter pego o vetor e dividido por 2. Tá? Agora, o que não tem ali no contexto do espaço vetorial é multiplicação de um vetor por outro e divisão de um vetor por outro. Isso aí não tem. Né? Mas você vê que tem a soma de dois vetores, pode acontecer. A soma de dois escalares também, apareceu aquele alfa mais beta ali nas propriedades. A multiplicação do escalar pelo vetor. Né? A divisão do vetor por um escalar. Subtração de vetores. Isso tudo está dentro do contexto do espaço vetorial. Tá? Bom, beleza. Aqui tem uma hora que ele fala aqui dos vetores, do sentido geométrico aqui da multiplicação, vocês pegaram bem isso aqui, né? Se eu tenho um vetor V, voltando um pouco aqui na multiplicação, se eu tenho um vetor V e multiplico ele por menos meio, então menos meio é menor que zero, então inverte o sentido. Você vê que o V está para lá, o menos meio V está para cá, sentido contrário. Paralelo, sempre. E o comprimento caiu pela metade a norma, por causa daquela formulinha do módulo de alfa vezes norma de V. Módulo de menos meio é meio. Então, se você multiplica por menos meio, você está dividindo o comprimento do vetor pela metade. Mas o resultado é sentido oposto, mesma direção e comprimento pela metade. Esse é o menos meio V em relação ao V. Agora, se eu pegar o V e multiplicar por 2,5 em vez de menos meio, 2,5, aí o número é positivo, então o resultado está no mesmo sentido. Na mesma direção sempre vai estar a multiplicação por escalar, mas está no mesmo sentido, porque o número é positivo, e o vetor W está 2,5 vezes maior do que o V. Dá para eu colocar outro V aqui, mais metade de um V aqui. 2,5 vezes o V, por causa que esticou, né? Essa multiplicação por escalar ela pode esticar ou encolher o vetor, e pode manter o mesmo sentido ou mudar o sentido. É isso que ele está ilustrando aqui como funciona a multiplicação por escalares no caso dos vetores, no plano. E aí fala aqui vetores no espaço, mas é tudo a mesma coisa. Tá? A única diferença é que em vez de você ter só eixo X, eixo Y, você vai ter X, Y e Z. Mas tudo é igual, tá certo? Também aqui os vetores são dados por segmentos orientados, a coordenada do vetor saindo da origem é igual à coordenada do ponto final, você pode escrever as coordenadas dos vetores como uma matriz, coluna preferencialmente, exemplo, tudo igual, tá? As operações com vetores no espaço, mesma coisa, né? Aquela regra do fechamento do triângulo e regra do paralelogramo de forças, elas continuam válidas para vetores no espaço. A ideia de você
somar vetores, somar as coordenadas, continua válida para vetores no espaço. Multiplicar por KU, Q, aí ficou meio ruim aqui a escolha da letra, eu teria escolhido outra letra. Multiplicar o vetor pela coordenada, perdão, multiplicar o vetor por um escalar equivale a multiplicar todas as coordenadas por um escalar? Sim, lá no plano, eu esqueci de falar isso, mas lá no plano é válida essa ideia aqui? É válida. É válida no espaço? Também, né? Então aqui, ó, se o meu vetor U é 2 menos 3, 5, 2U vira 4 menos 6, 10. Tá? Como já observamos no caso do plano, essas operações correspondem exatamente às respectivas operações de matrizes. Né? Aquilo que eu falei para vocês, as operações de matrizes que representam os vetores. Tá? Quer dizer, você pode escrever o vetor com essas coordenadinhas aqui e fazer a operação, mas você pode também escrever o vetor como uma matriz. E você vai corresponder, porque na matriz tinha adição de matrizes, que vai corresponder à adição de vetores. É o mesmo jeito que faz, somando as coordenadas. E tinha também a multiplicação de um número para uma matriz. Por exemplo, podia fazer 2 vezes a matriz. O que vai acontecer se eu fizer 2 vezes a matriz? Cada número vai ficar multiplicado por 2. Tá? Então, o resumo da ópera. É isso aqui o resumo da ópera. Propriedades. Você tem essas 8 propriedades. Aqui ele já está elencando todas juntas. As da adição, associativa, comutativa, existência do elemento neutro único, existência do elemento oposto para cada vetor, distributiva 1, distributiva 2, a questão da multiplicação por escalar, quando tiver 2, você pode multiplicar primeiro os números, para depois multiplicar pelo vetor, e 1U igual a U. Essas propriedades servirão para caracterizar certos conjuntos, que, apesar de terem natureza diferente dos objetos, né? Quer dizer, não vai ser sempre vetores no plano ou vetores no espaço, como eu disse várias vezes, pode ser matriz, polinômio, número complexo, cada um tem uma natureza diferente da outra. Esses conjuntos todos comportam-se de uma mesma maneira. Esses conjuntos receberão o nome de espaços vetoriais. Então, eu vou fechar aqui essa gravação comentando aqui o começo da seção 4.2, aonde ele estabelece a definição de espaço vetorial. Então, espaços vetoriais, definição, para fechar a aula com chave de ouro. Um espaço vetorial real, aí presta atenção na palavra real. É aquilo que eu tinha comentado agora há pouco com vocês da questão do corpo escalar, que é o numerinho que multiplica o vetor. O alfinha, alfa, o casinho ali que ele colocou, que multiplica o vetor. Então, o que acontece? O escalar. Aqui, quando ele falou espaço vetorial real, ele já está fechando o escalar é o R, ao números reais. Tá? Claro que existe também os espaços vetoriais complexos. Aí o escalar que você multiplica pode ser qualquer número complexo. Tá? Bom, e se você tiver outro corpo, e a gente vai discutir a aula que vem essa definição de corpo, você poderia, teoricamente, colocar ali espaço vetorial. Por exemplo, seja um corpo K, K maiúsculo. Temos um K espaço vetorial tal. É um espaço vetorial cujos escalares que estão multiplicando os vetores são os membros daquele corpo escalar K. Aí você fala lá que conjunto que é. Os mais comuns, que a gente vê mais frequentemente, os reais e complexos. Né? E no nível introdutório de álgebra linear, a gente procura focar mais nos espaços vetoriais reais. O corpo escalar são os números reais. VGA, por exemplo, é feita inteiramente dessa maneira. Tem lá os vetores e o tempo inteiro você multiplica eles por números reais. Corpo escalar real. VGA está lidando com espaço vetorial real. Só que VGA é o curso inteiro um espaço vetorial só, que é o V3, vetores no espaço. Álgebra linear, o V3 é apenas um exemplo de uma gama toda de espaços vetoriais que a gente pode trabalhar. Tá? Bom, então um espaço vetorial real é um conjunto V, não vazio, com duas operações, munido de duas operações. Uma operação de soma, ou adição seria, né? Olha bem como é que ela é. Ela pega um elemento do espaço e soma com outro elemento do espaço também. E o resultado dá um terceiro elemento do espaço vetorial. Então é aquela coisa, vetor mais vetor dá um vetor. Uma matriz 3x3 mais uma matriz 3x3 dá uma matriz 3x3.
um polinômio de grau no máximo 7 somado com outro polinômio de grau no máximo 7 dá um outro polinômio de grau no máximo 7. Um número complexo mais um outro número complexo dá um número complexo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele é fechado em relação a essa operação de adição. Mas essa não é a única operação, ele tem duas. Tem também a operação de multiplicação por escalar. Sendo que o escalar, aqui no caso, como ele falou, espaço vetorial real, o corpo escalar são os números reais. E olha como é que é essa operação. Um pontinho, né? A adição representada por sinal de mais, o pontinho representa a multiplicação. Como é que é a multiplicação? É um número real, um cara do corpo escalar, vezes um cara do espaço vetorial. E o resultado vai dar quem? Vai dar um cara do espaço vetorial. Então, por exemplo, 2 vezes o vetor V dá um outro vetor W, que a gente vai escrever 2V, para simplificar. Né? Mas pode escrever W igual a 2V também, não tem problema. Né? Então, um espaço vetorial real é um conjunto V não vazio, com essas duas operações, operação de adição, operação de multiplicação por escalar, e é fechado em relação a essas operações, e para quaisquer vetores UVW e reais, A e B, ou alfa e beta, envolvidos nessas operações, vão valer as 8 propriedades descritas aqui em cima. Aí fechou a definição de espaço vetorial. Quer dizer, definição de espaço vetorial é esse parágrafo aqui, e em seguida dele, essas 8 propriedades. Quer dizer, é um conjunto não vazio, munido de 2 operações de adição e multiplicação por escalar, fechado em relação a elas, tais que a adição é associativa, a adição é comutativa, existe o elemento neutro da adição único, existe o elemento oposto da adição para cada U, existe a distributiva 1, existe a distributiva 2, existe a propriedade 7, existe a propriedade 8. Valem, existe não? Valem todas essas propriedades. Vale a associatividade da adição, vale a comutatividade da adição, existe o elemento neutro único, existe o elemento oposto para cada vetor, vale a distributividade 1, vale a distributividade 2, vale a propriedade 7, vale a propriedade 8. Beleza, tem um conjunto com essas duas operações e que tem tudo isso aqui, estou diante de um espaço vetorial. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele faz um comentáriozinho aqui dos números complexos. Se na definição acima, ao invés de termos como escalares números reais, tivermos números complexos, aí o V é um espaço vetorial complexo. Bem interessante essa situação. Tá? Depois a gente discute mais sobre isso. Olha a palavra doravante. Usaremos doravante a palavra vetor para designar um elemento de um espaço vetorial. Então, vetor aqui em álgebra linear não é só as flechinhas de VGA, é qualquer cara que seja elemento de um espaço vetorial. Assim, por exemplo, se considerarmos o espaço vetorial M22, que é o espaço das matrizes 2×2, então a matriz 2×2 é um vetor. Né? Então, lembre que os vetores U, V e W desse espaço vetorial são matriz 2×2. E os escalares são os números reais ainda. Né? E aí ele vai começar a discutir vários exemplos, mas a discussão dos exemplos eu vou deixar para a próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e encerro o vídeo. Tem uma pergunta aqui da Camila Budic. Professor, por que no máximo 7? Não, foi apenas um exemplo que eu dei. Né? Você tem espaços vetoriais de polinômios montados dessa forma. Por exemplo, P2 é o espaço vetorial dos polinômios de grau até 2. P7 seria o espaço vetorial dos polinômios de grau até 7. Já é um outro espaço. Fazendo uma comparação, seria assim, espaço vetorial das matrizes 2×2. Espaço vetorial das matrizes 7×7. Né? E, claro, que se você, no caso dos polinômios, se você imaginar o conjunto de todos os polinômios de qualquer grau, sem limitar em grau 2 ou grau 7, esse conjunto total de todos os polinômios ainda é um espaço vetorial. Porque dá para você fazer a soma deles, dá para você fazer a multiplicação por escalar e tem as propriedades. Seria um espaço vetorial infinito de polinômios de grau infinito? Não de grau infinito, mas de grau n, onde n é um número qualquer. N nunca vai ser infinito. N vai ser sempre um número. Mas esse grau do polinômio n. Mas ele não tem uma limitação. Você pode pegar esse número tão alto quanto você queira. Tá? Se você imaginar um conjunto assim, ele ainda é um espaço vetorial. Mas no caso das matrizes já não daria certo.
se eu virasse para você e falasse assim, ô Camila, considere o espaço vetorial de todas as matrizes, de qualquer ordem. Você ia falar para mim uma coisa muito simples, você ia falar, mas como é que eu vou... O espaço vetorial tem que ter operação de adição, certo? Certo. Qualquer dois elementos que eu pegar no espaço vetorial, eu posso fazer a adição deles, certo? E o resultado tem que ser um elemento do próprio espaço vetorial, certo? Como é que eu vou fazer a adição de uma matriz 2x2 com uma 3x3? Se eu tenho todas as matrizes lá dentro, eu posso pegar uma 5x4 e uma 18x7. E como é que eu vou fazer a matriz 5x4 mais uma matriz 18x7? Não tem como fazer essa operação de adição. Travou. Então, no caso das matrizes, realmente você tem que segmentar, você tem que separar. Então, a gente fala assim, o espaço das matrizes 5x4. Então, ali dentro, tem todas as matrizes que são 5 linhas por 4 colunas. Aí você pode brincar à vontade. Sempre vai dar para fazer a adição delas. Ou espaço vetorial das matrizes 2x2. Ou das 3x3. Ou ainda Ou você pode pegar também subespaços deles. Por exemplo, espaço vetorial das matrizes diagonais 3x3. Então são aquelas matrizes 3x3 que só tem elemento diferente de zero na diagonal principal. O resto é tudo zero. Elas formam um espaço vetorial também, entre elas. Tá? Mas você vê que eu tive que restringir, né? 3x3 só. Agora, no caso do polinômio, pode restringir também se quiser, mas tem, veja bem, você não pode restringir também, não é toda restrição que dá certo. Por exemplo, seja o espaço dos polinômios de grau exatamente igual a 3, não de grau até 3, de grau exatamente igual a 3. Isso aí também não forma um espaço vetorial. Por quê? Porque, veja bem, como que eu vou ter o elemento neutro lá? Quem que é o elemento neutro do polinômio? Ele não é a função nula? É a função nula, certo? A função nula é uma função x ao cubo? Não, é p de x igual a zero, certo? Eu já vejo um problema aí. Mas tem ainda um outro problema. Por exemplo, vamos supor que eu pegue o polinômio x ao cubo, que está lá, ele é de grau 3, e faça a adição dele com o polinômio menos x ao cubo mais x ao quadrado. Então, imagina que você faz essa conta aqui. Imagina que eu pego lá o p de x igual a x ao cubo, que ele está nos polinômios de grau 3, e pego um q de x igual menos x ao cubo mais x ao quadrado. E eu faço a soma dos dois. Qual vai ser o resultado disso aqui? Vai ser um polinômio p mais q de x, que é igual a x ao quadrado. Você concorda comigo? Agora, x ao quadrado tem grau 3? Não tem. Então, se você imaginar um conjunto só de polinômios de grau 3, você tem como somá-los e dar um polinômio que não é de grau 3. Ele não ficaria fechado em relação à adição. Então, por isso que na hora de dividir os polinômios para formar espaço vetorial, a gente fala assim, polinômios de grau até 3, que aí inclui os constantes, funções do primeiro grau, funções do segundo grau e funções de grau 3. E aí você pode somar à vontade entre elas, que vai dar sempre uma coisa delas. Fica fechado em relação à adição e em relação à multiplicação por escalar também. Tá? Entendi. Entendeu? Então a gente começa a perceber como é que funciona esses conjuntos aí. Matriz, você tem que pegar tudo da mesma ordem para poder fazer a adição. Nunca pode juntar tudo. Mas pode pegar subespaços. Né? Matriz diagonal, matriz triangular superior. Né? E depois tem uns que eu passo como exercício aí para o cara decidir se é espaço vetorial ou não. Por exemplo, as matrizes que têm inversa. São as matrizes que têm determinante diferente de zero. Vamos pegar só das 3x3. Será que o conjunto das matrizes 3x3, que tem determinante diferente de zero, ou seja, que tem inversa, elas formam um conjunto que é um espaço vetorial? É uma coisa que eu estou perguntando. Será que toda vez que eu somar duas matrizes que têm determinante diferente de zero, vai dar como resultado também uma matriz que tem determinante diferente de zero? Então, interessante isso. A gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Mas, assim, você tem que saber dividir os conjuntos de modo... Então, a gente já percebeu, ó.
Dá para pegar polinômios de grau até 7, de graus até 3, dá para pegar o conjunto de todos os polinômios, mas não dá para pegar polinômio específico de um certo grau. Porque daí acontece esse problema aqui. Você soma 2 polinômios de grau 3 e dá um polinômio de grau 2. E também tem um problema do polinômio nulo. Depois a gente tem que ver essa coisa. Será que qual é o grau do polinômio nulo? Se for um grau igual a 0, então ele não é de grau 3, então ele não vai estar no polinômios de grau só 3. Mas se você falar polinômios de graus até 3, contando 0, 1, 2, 3, aí inclui ele. E aí inclui também os de grau 2 e não vai dar mais esse problema aqui de cair fora. Tá? Então, pensem bastante sobre isso. Quer dizer, já vão dando uma lida para a aula que vem nessa questão dos exemplos dos espaços vetoriais que ele vai dar agora. Isso vai fazer, aqui, ó, polinômio, isso vai fazer você, matriz, isso vai, subespaços, isso aqui vai fazer você pensar num monte de coisa legal, tá? É uma parte onde realmente essa aula é a próxima, a gente fundamenta o conceito de espaço vetorial para tentar deixar o mais claro possível para todo mundo. Depois a gente brinca muito com espaços vetoriais, base, dimensão, e por fim, a gente vai passar para o capítulo 5 e ver as funções lineares entre espaços vetoriais, são as transformações lineares. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.